E ele falou, deixou claro, forte, suficiente para disputar tudo nesse ano. Foi isso que falou o presidente do Corinthians, falou que o Gabigol foi oferecido sim ao Corinthians e outra, tínhamos acertado tudo. Foi isso que falou Augusto Melo. Vampeta, que chegou atrasado e tá falando alto nos bastidores, também tá chegando. É bom você chegar, porque eu tô falando do seu presidente. Gente boa. Do seu presidente. Gente boa. Gente boa. Seu Mário Teixeira? Não, presidente do Corinthians. E tinha Marcelo Carvalho? Presidente do Corinthians. Foram realizadas 9 entrevistas com o Augusto Melo, sendo que ele foi o entrevistado nas 9 ocasiões. Nas entrevistas, o presidente do Corinthians voltou a aparecer e reiterou que o Corinthians vai brigar por todos os títulos, afirmando que o clube será um adversário difícil para os demais times do futebol brasileiro. Foi deixado claro por ele que o Corinthians está forte o suficiente para disputar todas as competições deste ano. Foi mencionado pelo presidente do Corinthians que o Gabigol foi oferecido ao clube e que tudo estava acertado nesse sentido. Vampeta também foi mencionado como alguém que chegou atrasado e estava falando alto nos bastidores. Foi destacado que o presidente do Corinthians estava empolgado durante as entrevistas. As informações sobre a situação do Gabigol foram passadas adiante, mencionando que não houve proposta efetiva e que o Flamengo confirmou isso posteriormente. O presidente do Corinthians foi enfático ao afirmar que o clube vai disputar todos os títulos deste ano e que está criando credibilidade para contratar grandes nomes. Foi ressaltado que o Corinthians tem um elenco competitivo e jovem, e que quando estiver entrosado, será difícil segurar o time. O fato de o Corinthians não ter vencido o Palmeiras também foi mencionado, assim como a comparação com o jogo do Vasco em 2019. Foram passados 2 anos desde então e o Vasco foi rebaixado novamente para a segunda divisão. No jogo contra o Palmeiras, o Corinthians não foi capaz de vencer e foi dominado durante todo o jogo, mesmo sem Gomes e Veiga. Apesar disso, o Palmeiras permitiu que o Corinthians empatasse o jogo. Isso pode ser comparado com outro time, o São Paulo, que também venceu o Palmeiras nos pênaltis, mas não teve sucesso posteriormente no campeonato. No momento, o São Paulo está fora da zona de classificação. O Palmeiras demonstrou superioridade em relação aos seus rivais, ganhando nos pênaltis contra o Corinthians e sendo comparado com outros times que conseguiram mais vitórias contra o Flamengo. O presidente do clube tem o direito de passar uma mensagem positiva, mesmo que haja uma longa caminhada pela frente. O entrevistador fez referência ao presidente do clube e ao seu comportamento durante as entrevistas. Foi observado que o presidente, inicialmente pouco habituado a conceder entrevistas, tem dado várias delas e, por vezes, tem escorregado em relação ao protocolo de intenções. Há uma expectativa, tanto por parte dele quanto por parte dos torcedores, de que o Corinthians entre em rota de competição com os times mais poderosos do futebol brasileiro, como o Flamengo e o Palmeiras. Em certos momentos, o presidente extrapola nesse discurso, criando grandes expectativas que, por vezes, não se concretizam, o que resulta em cobranças. Sobre a frase "acabou a farra", o presidente esclareceu que se referia à farra interna do clube, não à farra dos adversários. Quanto ao desempenho do time, apesar de mostrar empenho em jogos como contra o Palmeiras, ainda há uma longa jornada pela frente. O presidente busca transmitir uma mensagem positiva, porém, é importante que as entrevistas sejam recebidas com cautela pelos torcedores, pois o mundo não será necessariamente dourado para o Corinthians. Além disso, o presidente deve evitar a euforia, pois o campeonato está apenas no início e há muitos desafios pela frente. Quanto às declarações sobre o Gabigol, é ressaltado que houve contradições entre as partes envolvidas, sem que as perguntas pertinentes fossem feitas para esclarecer a situação. Foi observado que o presidente, inicialmente pouco habituado a conceder entrevistas, tem dado várias delas e, por vezes, tem escorregado em relação ao protocolo de intenções. Há uma expectativa, tanto por parte dele quanto por parte dos torcedores, de que o Corinthians entre em rota de competição com os times mais poderosos do futebol brasileiro, como o Flamengo e o Palmeiras.
Em certos momentos, o presidente extrapola nesse discurso, criando grandes expectativas que, por vezes, não se concretizam, o que resulta em cobranças. Sobre a frase "acabou a farra", o presidente esclareceu que se referia à farra interna do clube, não à farra dos adversários. Quanto ao desempenho do time, apesar de mostrar empenho em jogos como contra o Palmeiras, ainda há uma longa jornada pela frente. O presidente busca transmitir uma mensagem positiva. Porém, é importante que as entrevistas sejam recebidas com cautela pelos torcedores, pois o mundo não será necessariamente dourado para o Corinthians. Além disso, o presidente deve evitar a euforia, pois o campeonato está apenas no início e há muitos desafios pela frente. Quanto às declarações sobre o Gabigol, é ressaltado que houve contradições entre as partes envolvidas, sem que as perguntas pertinentes fossem feitas para esclarecer a situação.